Primeiro, obrigado pela oportunidade de esclarecer sobre essa doença muito prevalente, muito importante no nosso meio. Os dados são do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, mais de 61 mil casos de câncer de próstata em 2016 no Brasil. É a neoplasia mais prevalente no homem, muito à frente da segunda neoplasia mais prevalente, que é o câncer de pulmão, que estima-se em 17 mil casos. Então, a gente já vê a diferença do primeiro para o segundo e a gente pode ter a dimensão desse problema. Claro que a gente vai tratar, o Novembro Azul abre a questão da prevenção, a importância do diagnóstico. Agora, o oncologista, inevitavelmente, entra no tratamento no caso de uma detecção desse câncer. Né, doutor Bruno? Obviamente, hoje, como a gente já vem conversando aqui há um tempo, o tratamento oncológico, o tratamento do paciente com câncer de próstata, ele é multidisciplinar e interdisciplinar. O que significa isso? A partir do diagnóstico, que geralmente é feito pelo urologista, há um desencadeamento de interconsultas e o urologista conversa tanto com o radioterapeuta quanto com o oncologista para determinar a melhor forma de tratamento. E um ponto importante se destacar é que hoje nem todos os cânceres de próstata devem ser tratados. Alguns cânceres em forma de estágio bem inicial, a gente pode adotar o que a gente chama de active surveillance, mas isso tem que ser muito bem discutido entre o urologista e seu paciente. E só um adendo que o Fransberg falou, para a gente não achar que o câncer de próstata não está tão próximo, a gente tem, como ele falou, 60 mil casos no Brasil, na região centro-oeste são cerca de 5 mil casos, e são casos novos, a estimativa para 2016. E só o Distrito Federal em torno de 850 casos novos para 2016 de câncer de próstata. Os homens que estão aqui, que quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, as mulheres também, que eu sei que existe esse preconceito, ali tem um microfone, precisando de um microfone. Obrigada. Como é seu nome, por gentileza? Tá ali, a Lídia está com o microfone ali. É Fábio, é? Por favor. Boa tarde, Mônica Nóbrega. Boa tarde, doutores. A minha dúvida é com relação à questão de pessoas que têm na sua ascendência e na sua lateralidade, pessoas com incidência de CA, do câncer, né? Por exemplo, meu pai faleceu aos 23 anos com câncer de pulmão. Meu avô foi mais tarde, um pouco mais tarde, com 58. Meu primo agora, recentemente, com 17 anos. Qual é a preocupação que nós temos que ter na família com relação ao câncer, né? Agora com mais evidência, o câncer de próstata? A pergunta que eu faço para o oncologista e também para o urologista. Tá. Em relação ao câncer em geral, a gente tem algumas síndromes, o síndrome de Li-Fraumeni, ou polipose adenomatosa familiar, e cada síndrome dessa está associada a determinados tipos de câncer. A síndrome de Li-Fraumeni é quando você tem a inativação do gene supressor tumoral, que é o P53. Você pode ter vários casos de câncer na família, como você relatou, mas isso deve ser bem avaliado pelo oncologista e depois passar até para o oncogeneticista, para ser melhor detalhado e ver se você tem que fazer alguma pesquisa genética. Em relação ao câncer de próstata, geneticamente é a minoria, uma herança genética é a minoria. Mas se você tem casos na família, aumenta a chance de você ter câncer de próstata. Se você tem um parente de primeiro grau, na medicina parente de primeiro grau é pai ou irmão. Se você tem um parente, a sua chance aumenta aí 2 a 3 vezes. Se você tem 3, aumenta em umas 5, 6 vezes. Se você tem mais, você aumenta 10 vezes a chance de ter câncer de próstata. Mas um irmão ou pai que tenha tido câncer de próstata ou outro tipo de câncer? Não, isso aí só estou falando de câncer de próstata. Ah, ok. As síndromes genéticas em geral, como ele falou, vários tipos de câncer, tem que ser avaliado caso a caso. Ok? Aliás, nós vamos esclarecer aqui, doutor Fransberg, mostra para a gente onde a próstata é uma glândula, ela é ligada à produção de sêmen, certo? O senhor quer mostrar para a gente aqui, eu seguro para o senhor, dentro do, assim, ó, nessa maquete do corpo humano, onde fica a próstata? Então, a próstata é uma aqui glândula... é o pênis, né? Isso. Ela é uma glândula que está intimamente relacionada ao sistema reprodutor masculino e ao sistema urinário. Tá? Ela fica na nossa pelve. Então, nessa imagem, a gente teria o abdômen do paciente na frente,
as costas e a nádega. Tá certo? Quando nós retiramos essa primeira parte, a gente vê a bexiga, e logo embaixo da bexiga, nessa representação em amarelo, é a glândula. No interior da próstata, a gente tem a uretra, que é o canal por onde a bexiga elimina a urina, e na próstata chegam 2 canalículos que levam os espermatozoides. Então, ela tem correlação com o sistema urinário e com o sistema reprodutor. E ela tem uma função de nutrir os espermatozoides, então ela é uma importante glândula na composição do sêmen humano. Agora, observa uma coisa, veja se eu estou traduzindo. Por que fazer o exame de toque? Eu, traduzindo aqui no que eu escuto os urologistas me explicarem. Porque é dos poucos órgãos que se consegue tocar. Você não toca no rim, no intestino, no pâncreas. Você consegue tocar e o urologista consegue, pelo tato, perceber um aumento dessa glândula. Então, esse é um dos exames. Estou certa, doutor Franzber? Está certa. Entre 10% e 20% dos cânceres de próstata não elevam o PSA. E a única forma da gente conseguir uma detecção um pouco mais precoce é através do exame do toque. No exame do toque, a gente percebe nódulos endurecidos, irregularidades na superfície da próstata que dão um indício de que aquela glândula pode ter um câncer de próstata. Né? Muita gente acha que a próstata tem relação com o sistema digestivo, com o intestino. Ela fica, como vocês veem na figura, na frente do reto. Então, através do toque, a gente consegue sentir a parte posterior da próstata, que é quase o único local em que o câncer de próstata é gerado. E é um dos poucos órgãos internos que a gente consegue palpar e realmente sentir. Sentir que ele está alterado. Do seu nome, senhor? Roberto. Roberto, por favor. Agradecer a oportunidade. Foi ótimo, estava passando por aqui. Obrigada. Eu tenho 3 tios que morreram devido ao câncer de próstata. Meu pai não, minha mãe tranquila, mas 3 tios. E eu fiz já exames, eu estou com 50, fiz 4 exames dos meus 40 até os meus 50. E eu sempre tenho uma coisa que vem na minha cabeça, que me falam, e eu nunca perguntei para os médicos que eu fiz os exames. Uma atividade sexual recorrente, sim, periódica, é um fator que realmente diminui a taxa de risco de câncer ou de próstata, ou isso realmente é um mito? Boa. Existe um estudo que há um tempo atrás levantou a hipótese de um aumento de frequência sexual ser protetor em relação ao câncer de próstata. Mas outros estudos não confirmaram esse dado. Então, a gente não pode afirmar que o aumento da frequência de relação sexual é um fator protetor. Não faz parte das medidas que você pode tomar para se proteger um pouco mais. Mas fazer sexo é muito bom para tudo, né? Não faz mal a ninguém. De qualquer forma. Doutor Bruno. É só para corroborar o que o Franzber falou. Também concordo com você. Sexo é bom demais. Mas voltando ao assunto que deve ser falado agora, os estudos realmente são contraditórios. Então, mantenha a sua atividade sexual, que você não vai aumentar a sua chance de ter câncer de próstata, não. Mais perguntas, por favor. Aqui tem uma. Algum homem aqui, fora o Roberto, já fez o exame de próstata? Real. Quem tem preconceito? Fala a verdade. Faz aquela cara assim. Quase todo mundo, né, doutor Franzber? Pergunta, seu nome, querida? Oi, boa tarde. Meu nome é Francisca. A minha pergunta é o seguinte, não é bem uma pergunta, eu quero tirar uma dúvida. Meu pai, ele já tem casos na família de câncer, não de próstata, né? Só que ele é, assim, aquelas pessoas preconceituosas, pessoas já daquele tempo bem antigo, e a gente nunca conseguiu fazer com que ele vá até o médico para fazer o exame. Ele já está numa idade, assim, já quase 70 anos, né? E toda vez que eu falo com ele, pai, você tem que fazer, aí ele fala, mas eu não estou sentindo nada, eu sou sadio. Nesse caso, como é que a gente pode proceder? Porque meu pai também já tem um tempo que ele não tem mais uma relação sexual, né? Porque minha mãe também, devido a problemas, já há muito tempo que eles não têm. E a gente fica muito preocupada, porque já tem casos na família e ele até hoje nunca quis fazer. Primeiro, por causa que é do toque, né? Primeiro o preconceito e depois, doutor, é bom o senhor frisar, é
essa questão dele, da idade, né? A importância. Qual a idade dele? 70. Ele tá com 70. ele vai fazer 70. 70 anos ainda é uma idade que a gente vigia o câncer de próstata. A vigilância do câncer de próstata ela é recomendada porque é uma neoplasia curável quando diagnosticada precocemente e não dá sintoma. Então, se o seu pai não foi porque não tem sintoma, isso não é uma justificativa. Porque o objetivo é que a gente faça o diagnóstico antes dos sintomas. Os homens que são diagnosticados com câncer de próstata depois de já ter sintoma, mais de 80% já tem doença metastática e o câncer é incurável. Então, isso não é justificativa para ele. Se ele tem uma expectativa de vida longa ainda, ele deve fazer vigilância. Mesmo já tardiamente, ele deve ir ao médico, deve procurar o urologista, deve fazer vigilância. E se ele não quer, qual é a saída para ela? Fala, vamos na consulta, porque lá o urologista pode falar, vamos fazer o exame de sangue, o PSA, e pode até argumentar de alguma maneira. Mais recentemente, existem alguns estudos que mostram que se você fazer só o PSA, você também tem um benefício de diagnóstico precoce. Na verdade, mais de 80% são diagnosticados só com PSA. Se ele se recusa a todo custo a fazer exame de toque, se o preconceito dele é em relação a isso, que ele faça pelo menos o PSA. Ou que ele vá ao consultório e ouça isso da gente e seja esclarecido. Acho que o esclarecimento é fundamental. É importante que você tenha em mente que o aumento da incidência exponencial do câncer de próstata é a partir dos 65 anos. A gente começa o rastreamento antes, mas a maior incidência é a partir de 65 anos. Então, ele está no auge do índice do câncer de próstata. É importante que, eu acho que se não vá no urologista inicialmente, ele vai em outra especialidade, que seja o cardiologista ou qualquer um outro, que faça pelo menos o PSA, o exame de sangue. Apesar que o ideal é o toque e o PSA. O toque e o PSA, você faz o diagnóstico em torno de 90% a 95% dos cânceres. E quando ele chega na consulta, o urologista pode, com aquela autoridade de médico, convencê-lo. Ele já está fazendo o exame de sangue, é tudo uma questão de levar, né? E acho que é muito importante. E o doutor Franzber falou algo muito importante, que é algo que não dá sinal, né? Não tem sintoma. Em diagnosticado, doutor Bruno, no estágio inicial, ou seja, é importante fazer a prevenção, mas não é importante fazer só uma vez na vida, porque de um ano para outro ele pode aparecer. Em diagnosticado, qual é o procedimento? Inicialmente, quando você tem um diagnóstico da doença mais restrita, confinada à próstata, os dois pilares do tratamento são a cirurgia ou a radioterapia. Né? Dependendo de comorbidades do paciente e tudo, paciente jovem, paciente rígido, a gente tem tendência a fazer mais a cirurgia, a prostatectomia. E a radioterapia é uma outra opção de tratamento também. Quando o paciente tem o diagnóstico em uma fase bastante inicial, você tem outra modalidade de radioterapia, que é a braquiterapia, com alta taxa de dose ou baixa taxa de dose. O que é isso na prática? A radioterapia convencional são as 35 sessões. Você vai lá de segunda a sexta e faz a radioterapia 7 semanas. Essa braquiterapia nos tumores bem iniciais, você faz o tratamento um dia só. Então, quando o paciente tem o diagnóstico numa fase bem inicial, ele ainda ganha o prêmio, entre aspas, de se fazer um tratamento com menor morbidade. É uma radioterapia interna, né? Radioterapia Coloca interna, sementinhas. as sementinhas e elas começam a fazer a radiação. A radiação. É uma sementinha de iodo que você coloca e aquelas próprias sementinhas matam o tumor da próstata. Alguma pergunta? É hora de, ao invés de procurar no Google, falar com os médicos aqui, hein? Bom, quais são... A gente falou que não tem sinal, mas já me escreveram perguntando, a dificuldade de urinar. Meu pai tem dificuldade de urinar. Isso pode ser um sinal do câncer de próstata ou nada a ver? Para que a próstata obstrua a bexiga, ela tem que crescer de tamanho. O câncer de próstata que já chega nesse volume, já é uma doença que normalmente não se cura. O sintoma urinário no homem de 60 anos, de 65 anos, quase todas as vezes é decorrente do crescimento da próstata. Uma doença chamada hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática é uma doença benigna. Ela não tem relação com câncer.
Então, o homem nessa faixa etária que começa a ter uma dificuldade miccional, ele não tem inicialmente que se assustar em relação ao câncer de próstata. Tá? Perfeito. A maior parte das vezes em que o câncer de próstata dá sintomas, já são sintomas de doença avançada. Às vezes até fraturas ósseas patológicas, compressão de medula, paciente ficando paraplégico, são outros sintomas. Na grande maioria das vezes, quando tem problema miccional, a gente pensa em doença benigna, que é até muito mais comum do que o câncer de próstata. Doutor Bruno, quais são... A gente tem prevenção, por exemplo, quem fizer mais isso, ou quem se alimentar mais daquilo tem mais chance, ou não existe nada que seja correlacionado? Tem os fatores, como a gente já falou. Qual que é a maior chance de ter câncer de próstata? Com o avançar da idade, principalmente a partir de 65, ou se você tem casos na família. Isso não dá para a gente mudar. Mas se você tiver uma dieta saudável, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, não comer muita gordura, você diminui a chance de desenvolver câncer de próstata. Isso aí é real, a gente já tem dados sobre isso. E além disso, como o mês de novembro a gente está falando do câncer de próstata, mas é o mês de conscientização da saúde masculina. Então, se você tomar essas atitudes, provavelmente você vai ter menos doenças cardíacas, menos chance de desenvolver diabetes. Então, isso é um conjunto. Você tomar essas medidas, além de diminuir o risco de câncer de próstata, diminui o risco de outras doenças. Parece que o mais importante em relação à alimentação não é um fator tão decisivo, mas é gordura animal e tabagismo. E também pegar sol. Parece que a vitamina D é um fator protetor do câncer de próstata. Não toma sol, agora toma sol. Para o câncer de próstata, parece que a vitamina D é um fator protetor solar. Com protetor solar. Alguma pergunta? Aqui tem uma pergunta, querida. Seu nome, senhor, por favor? Meu nome é Fábio. Eu gostaria de saber, quando falou em tabagismo, está ocorrendo aí também na nossa população um produto chamado narguilé, que é uma fumaça. Aquilo lá faz parte do tabagismo ou não? E também pode prejudicar a saúde? Na verdade, o narguilé já tem alguns estudos associando o narguilé a diversas patologias. Ao câncer específico, assim, eu não tenho dados, mas se ele tiver alguma substância relacionada ao tabaco, indubitavelmente ele vai induzir ao câncer. Seja câncer de boca, da via aerodigestiva, do trato respiratório ou trato digestivo, e também outros tipos de câncer, como próstata, bexiga, pâncreas. Então, é importante essa sua observação e, obviamente, eu acho que a comunidade médica, em geral, ela contraindica o uso desse narguilé. Está virando uma febre. Inclusive, no meu canal, Viver em Brasília, quem quiser, tem algumas entrevistas lá sobre narguilé com médicos e o papel é comunicar, não é opinar, né? Tem gente que vai lá e diz, mas eu gosto, eu uso. Aí o médico está dando as informações necessárias. Importante dizer também que o urologista trata de mulheres também, gente, não é só de homem, não. E também doenças renais. Eu recebi uma pergunta há um tempo atrás, por e-mail, se quem anda a cavalo desenvolve mais câncer de próstata ou isso é mito? Isso é mito, não é um fator de risco. Próstata, ciclismo, andar a cavalo, ciclismo, moto, não tem relação nenhuma, o pessoal pode andar a cavalo sem preocupação. A única observação é quando for fazer o exame de PSA, não andar de bicicleta no dia anterior, não andar a cavalo, todas aquelas orientações. Atividade sexual, ter um jejum aí de 1-2 dias, mas a relação direta com o câncer de próstata, como o Franzber falou, não tem nenhuma relação. Perguntas? Nosso talk show estará no site do Hospital Anchieta, hospitalanchieta.com.br, no meu, monicanobrega.com.br, e no canal do YouTube, que é o canal Viver em Brasília, inclusive todas as entrevistas com todos os especialistas da cidade, do Distrito Federal, inclusive ótimas entrevistas com o Dr. Bruno e tantos outros especialistas que dão a sorte para a gente ter esse tipo de informação. Por favor. Perguntar ao Dr. Franz e o Bruno, toda vez que vou andar, por exemplo, de bicicleta ou de moto, fica com a genitália dormente. Isso não é normal ou é normal? Isso é compressão de via nervosa e vascular.
como fica muito tempo sentado, você comprime alguns trajetos de nervos e isso gera o que a gente chama de parestesia, alteração de sensibilidade local. Depois que você levanta, isso aí se reverte. É como você ficar deitado em cima de um braço e aquele braço ficar dormente. Não é patológico, acho que não é uma preocupação que tem que ter. E depois volta ao normal, né? Depois de um tempo. Volta ao normal. Quais são os principais alertas no início desse Novembro Azul que os dois gostariam de fazer? Basicamente, o Novembro Azul a gente chama atenção para o câncer de próstata, mas dia 14 também a gente alerta sobre diabetes, e principalmente nesse mês é sobre a saúde do homem. E um ponto importante que a gente tem que começar a trabalhar para desmistificar essa questão da cultura, que o homem tem a cultura de que, como ele tem que ser o forte da casa e tudo, ele não procura assistência médica para não demonstrar fraqueza, mas isso é o contrário. O homem que procura mais assistência médica, ele tende a ter uma melhor vida e tende a viver mais. E isso só vai ser mudado se a gente começar a trabalhar como outros órgãos trabalham. O Detran, por exemplo, faz palestra nas escolas com crianças, então eu acho que os médicos poderiam começar a fazer palestras em escolas, começar a trabalhar os adolescentes, explicar o que é saúde para o homem desde a escola, para mudar essa cultura. A mensagem que eu queria deixar era essa, que a gente realmente tem que procurar a cuidar mais da gente. Macho que é macho cuida da saúde. Aí, doutor Franz. Agora, as mulheres aqui depois vão dar um depoimento. Vocês têm parceiros, maridos, pais, irmãos em casa que têm preconceito? Que não vou, né? É difícil abrir a cabeça às vezes, né? Tem, todo mundo tem alguém em casa que tem preconceito. O preconceito, muitas vezes, ele é fruto de desinformação, de falta de conhecimento. Então, as sociedades médicas, essas campanhas mensais, o mês azul, o mês rosa, o mês amarelo, vêm das sociedades médicas. As sociedades médicas assumindo o seu papel de informar a população, informar a sociedade. É através da informação que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas venham, que os homens se cuidem, que as mulheres entendam isso e leve os seus maridos, os seus filhos, os seus pais ao médico, que faça esse trabalho de prevenção, porque um dos fatores de ganho de expectativa de vida da nossa população é isso, é um cuidado maior de todas as pessoas em relação à sua saúde. E essas campanhas são fundamentais, eu acho que tem conseguido seu objetivo, tem ficado cada vez mais popular ao longo do ano, a sociedade mais aberta a aceitar e no final de tudo, que todo mundo se cuide, os homens, e que as mulheres ajudem eles a se cuidarem também. Doutor, os homens com esse preconceito do exame propriamente, eles têm também uma preocupação muito grande com a ereção. O câncer de próstata está ligado também a alguma disfunção erétil? Essa pergunta é muito importante, porque sempre que se fala de próstata na cabeça de muitos homens, a questão sexual vem à tona. O diagnóstico precoce do câncer de próstata pode fazer com que a gente use métodos de tratamento menos agressivos nesses homens. E eles vão ter chance maior de ter uma função erétil preservada. O câncer de próstata em si, ele não afeta a ereção, mas os tratamentos que nós precisamos fazer afetam a ereção, e muito. Quanto menos agressivo, menos se afeta a ereção. Um homem que tem um diagnóstico de um câncer de próstata mais avançado, nos nossos conceitos atuais, ele vai receber um tratamento com várias modalidades terapêuticas, cirurgia, associada à radioterapia, associada a bloqueio hormonal. Esse homem, se ele tivesse sido tratado mais atrás, com doença mais inicial, talvez ele pudesse ter a função erétil preservada. Com a doença mais agressiva e o nosso tratamento mais agressivo, a chance dele diminui muito de ter a função erétil preservada. E outra coisa, entendo, existem também outros recursos que pode se usar para que ele tenha uma relativa qualidade de vida sexual. Todos os meus pacientes que vão ser tratados de câncer de próstata me questionam e eu falo, não acabou a vida sexual e não pode acabar a vida sexual. Existe em algumas pessoas ainda por desinformação uma cultura, um entendimento de que se tratou o câncer de próstata, por exemplo, se fez cirurgia do câncer de próstata, acabou a vida sexual da pessoa. Não acabou.
Não acaba. E existem vários mecanismos que a gente utiliza para que o homem, o casal, continue a ter a vida de forma saudável, satisfatória, com felicidade. Outra informação. Na entrevista que eu participei esse fim de semana, uma ouvinte ligou e perguntou se é transmissível. Ela tem um marido com câncer de próstata e ela não queria mais ter relação porque ela tinha medo de ter algum tipo de câncer. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. De forma nenhuma. Bruno, existe algum câncer transmissível? Eu acho que não, né? Acho que existe transmissibilidade de outro fator. O câncer de próstata, não. Existe alguns cânceres transmissíveis da transmissão sexual, a questão do HPV. HPV do colo de útero e do canal anal, câncer de cavidade oral associado ao HPV hoje em dia. Mas em relação ao câncer de próstata, não há risco de transmissão. Então, a atividade sexual pode continuar, como o Fransberg falou. E tem uma vez uma paciente também me perguntou, esses pacientes que colocam a sementinha na próstata lá com iodo radioativo, elas também não saem da próstata e vai para outra pessoa também não. Então, o câncer de próstata, se teve câncer de próstata, pode continuar a atividade sexual da forma que melhor entender. Nenhum câncer é transmissível, não é uma doença transmissível. Claro. É o psicológico que a gente tem que cuidar numa hora dessa, né? Achar que agora estou com essa doença, não funciona para mais nada. A cabeça faz a gente desistir de muita coisa. Alguma pergunta? Coragem. Vai lá, Fábio. Gente, tem muita gente aí querendo fazer perguntas. Será que eu não vou funcionar depois do câncer? Já perguntei. Aproveitando o gancho aí dos médicos, eu queria dizer o seguinte. Eu estou completando 2 anos que a minha esposa, ela sofreu de um câncer e está sendo tratada aqui nesse hospital. E eu estou passando, e já passei, e senti na pele, que até pela própria família, eles pensam que o câncer é transmissível, entendeu? Muitos dos meus parentes deixaram até de visitar a minha casa. Eu queria que os doutores dessem mais um esclarecimento e para dar uma lavada também nesse povo, entendeu? Porque esse povo pensa que o câncer, ele é transmissível. E eu não, eu tenho 2 anos com a minha esposa, eu durmo todo dia com ela. Entendeu? E não tem esse negócio, não. Então, eu creio que existe muitas... Como é que a gente coloca isso aí, doutor? Preconceito sobre isso, entendeu? E muita gente larga até as famílias e abandonam, entendeu? Pensando que é transmissível. E isso acho que nós deixamos bem claro. Eu tenho 2 anos e graças a Deus que estamos acabando de vencer essa luta e ela está acabando de ficar boa. Vai ficar mais muitos anos dormindo com ela. Se Deus quiser. Então, só para terminar o que você falou, o câncer não é contagioso. O mau entendimento, a desinformação, sim, mas o câncer não é contagioso. Principalmente câncer de próstata, o mama, o intestino. Como eu falei, é fundamental a informação. Essa informação não chega para todo mundo ainda, apesar da facilidade de informação hoje em dia. Mas é falta de informação e a gente precisa informar a população. O paciente com câncer, ele precisa de mais pessoas perto dele, sim, ajudando, mais pessoas próximas, não é que se afaste. Isso é só falta de informação. Vocês lembram que poucas décadas atrás, as pessoas não falavam a palavra câncer. Vocês lembram disso? A minha avó dizia aquela doença, porque se disser pode trazer alguma coisa. Não, está doente no hospital, ninguém vai, porque... Então, isso é coisa recente e ainda existe. Então, nosso papel é falar com o vizinho, com o colega, com a família. Diga, Fábio. Eu gostaria também de dizer o seguinte, eu passei 1 ano aqui, quando a minha esposa adoeceu, eu vim e mudei aqui para Brasília, eu sou do entorno, perto de Lusiânia. E eu retornei agora há pouco tempo para lá, e o pessoal perguntando o que tinha acontecido, e o que houve comigo. Após eu tive já praticamente toda semana, eu reúno com o pessoal da minha rua e falo, eu digo, gente, eu assisto palestra lá em Brasília sobre câncer, e câncer é isso. E eu aconselho eles irem ao médico, entendeu? Então, essa oportunidade que os doutores estão falando, que os nossos prefeitos, nossos governantes deveriam abrir essas palestras nos colégios, era melhor anunciar a saúde do homem e da mulher do que estar ensinando a vida sexual às crianças. Muito bem. E eu quero dizer que o Hospital Anchieta tem esse projeto pioneiro. Todo mês nós estamos aqui com uma especialidade ou com várias especialidades tratando de um assunto. E é para todo mundo, quem estiver passando, quem quiser... Tem uma pergunta ali, Lídia. Quem quiser perguntar, quem quiser assistir,
Esse é o propósito desse projeto Saúde em Dia. É levar informação e dar oportunidade de vocês estarem perto de especialistas. O seu nome, por gentileza. Meu nome é Mário, tenho 61 anos e gostaria de saber, eu cheguei, já estava em curso a palestra, mas sobre o PSA, se o PSA já indica alguma coisa, ou se é obrigatoriamente fazer o exame mais aprofundado do toque. Tá, o PSA é um antígeno prostático específico. Ele aumenta não só no câncer de próstata, ele aumenta em outras doenças da próstata também. Mas se o paciente não tem nenhum sintoma e o PSA está aumentado, acima de 4, geralmente acima de 4, entre 2 e 4, mas geralmente acima de 4, é imprescindível que ele tenha o exame do PSA, mas que faça o toque. Como a gente falou aqui anteriormente, você diagnostica em torno de 90 a 95 dos cânceres de próstata e você faz esses dois procedimentos, o PSA e o toque. Então é importante, se tiver essa alteração, já procurar a avaliação do urologista. Seu nome é? Roberto? Mário. Mário, e outra coisa importante, a gente está falando de câncer de próstata, mas como a saúde do homem, acima dos 50 anos também, seja homem ou mulher, fazer a colonoscopia, que é o exame de rastreamento de tumor de intestino. Isso é importante também. A gente falava, para quem chegou agora há pouco, mostrando onde é a próstata, a localização, a alteração dela e por que se faz o exame de toque. Não é porque é interessante, milagroso, não. É porque, através do toque, o médico consegue sentir a alteração dessa glândula. Se ela está com o tamanho maior, com a densidade alterada, porque é um dos órgãos que se consegue tocar. Você não consegue fazer um exame de pulmão tocando, não chega no pulmão. Coração, vesícula, pâncreas. E a próstata, até por sorte, se consegue perceber na hora. Então, o doutor Fransberg vai mostrar novamente, para quem chegou agora, onde fica a próstata e por que o toque. A próstata, então, faz parte do sistema urinário e genital. É esse representado aqui em amarelo, bege, logo embaixo da bexiga. No meio dela passa a uretra, né? E chega por trás os canaizinhos que levam os espermatozoides. Então, isso aqui é a próstata. Alguém perguntou também se, durante o tratamento, o paciente com câncer de próstata pode ter filhos. Queria que o senhor respondesse. Depende do tratamento que esse paciente vai ser submetido. Um paciente com câncer de próstata que é submetido à radioterapia já dificulta muito a fertilidade, mas não é impossível que ele ainda tenha filho. Um paciente que fez cirurgia de câncer de próstata, que é a retirada completa da próstata, esse homem não ejacula mais. O que não quer dizer que ele não tem espermatozoide. Os espermatozoides, eles nascem e morrem no testículo. Então, mesmo esse homem, se ele pelo planejamento da vida, ainda quiser ter filho, ele pode extrair espermatozoide do testículo e fazer fertilização assistida. Ele não se torna um homem estéril. Ele pode ter filho, né? Não por vias normais, naturais, mas existem formas dele ter filho ainda. Isso no caso de um acometimento na idade mais jovem também, porque com 70 anos não é tão comum, 65, o homem pensar em ter filhos. Mas é bom a gente falar. Existe alguma etnia? Asiático tem mais propensão a câncer de próstata? Negro, branco, índio? Segundo os dados norte-americanos, os afro-americanos, pessoas de pele negra, têm uma tendência maior de ter câncer de próstata, nas estatísticas em geral, e em alguns casos, câncer mais agressivos também. Então, a etnia asiática tem menos, e a etnia asiática tem mais, principalmente no Japão, câncer gástrico, mais relacionado a câncer gástrico, por causa das nitrosaminas, de conservação dos alimentos e tudo. Mas, em relação ao câncer de próstata, as pessoas negras. Alguma pergunta?
Ali tem uma pergunta, amor. O seu nome, senhor, por gentileza? Está aqui desde cedo. Boa tarde, meu nome é José. Eu queria perguntar sobre a hiperplasia prostática, né? Que é o crescimento da próstata. Se ela tende a crescer constantemente ou a pessoa vai ter que fazer um tratamento durante vários períodos para que ela não cresça mais. Eu queria saber essa... A hiperplasia, a próstata de todos os homens cresce a partir de uma determinada idade. De alguns homens cresce um pouco mais, de outros homens um pouco menos. Não existe um fator determinante para isso. O fator genético não é tão importante, isso é muito individual. Se essa próstata vai chegar ao ponto de obstruir a bexiga ou não, depende pouco do tamanho. Tem próstatas que pesam 40 gramas e não obstruem a bexiga, tem próstatas e obstrui a bexiga, tem próstatas de 100 gramas que não obstruem, então não é só o tamanho, é a forma que ela cresceu também. Então tudo isso é muito individualizado. Não existe profilaxia, não existe prevenção, porque a hiperplasia é uma doença que dá sintoma. Então o homem vai procurar tratar a hiperplasia, ou o médico vai se atentar para isso quando ele tiver sintomas, dificuldade para urinar, acordar várias vezes à noite, jato fraco, esforço para urinar. E isso é uma coisa insidiosa, lenta e que dá o sinal. E não quer dizer que quem tem hiperplasia terá câncer de próstata. De forma alguma. As duas doenças não têm relação. Outra pergunta. Seu nome, senhor? Edgar. Recentemente eu estava lendo um site científico dizendo que nos Estados Unidos 60% dos exames de toque já são substituídos por equipamento de última geração. Até onde vai a porção brasileira? Não existe substituição ainda. Nos Estados Unidos, os pacientes que fazem vigilância do câncer de próstata fazem da mesma forma que se faz no Brasil. PSA e exame do toque. Isso não foi substituído em lugar nenhum no mundo. Tá certo? Talvez existem exames radiológicos novos para outros tipos de avaliações, não para vigiar o câncer de próstata. Aqui, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na África, é PSA e exame do toque, ainda. E então, nem todo site científico é site científico. Ah, sim. Ok. Mas é isso que o doutor disse, a importância pode ser tecnologia para complementar, né? Alguma outra pergunta? Uma pergunta aqui, por favor. Seu nome, senhor? Boa tarde. Meu nome é Edilmar. Inclusive, eu fiz cirurgia de próstata, de aumento de próstata com o Dr. Franzber. Eu venho me sentindo muito bem. Eu gostaria só de tirar uma dúvida. Se existe algum regime alimentar ou evitar bebidas alcoólicas, se alguma coisa venha influenciar no aumento da hiperplasia da próstata, ou mesmo se a reincidência de necessidade de fazer outras cirurgias. Boa essa da reincidência. Da hiperplasia não, senhor Edilmar. Não existe relação com alimentação. Depois de uma cirurgia aberta, 10% volta a crescer. Depois de uma cirurgia endoscópica, 20% volta a crescer em 10 anos. E isso independe do estilo de vida do homem. Isso é uma coisa muito própria da biologia do homem, daquele indivíduo, da biologia da próstata. E em relação ao câncer, como a gente já havia falado, em analogia também o câncer de mama, então a mulher que tem câncer de mama, o homem que tem câncer de próstata, obviamente, se você tiver obesidade, alimentação gordurosa, como a gente já falou, se você fumar, ou a baixa de vitamina D, tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata, você aumenta a chance da doença voltar. Isso aí sim, mas hiperplasia também, não vejo nenhuma... O seu nome? Lindomar. Coincidentemente, acabei de fazer o exame de próstata. Mas, há 2 anos atrás, quando fiz com o Dr. Joeli aqui, ele constatou, na hora do toque, não no PSA, ele constatou que estava um pouco alterado. E realmente estava, do tamanho. Aqui alguém fez a pergunta sobre o tamanho, aqui, sobre crescer. E então ele passou, exato. Então, isso serve para o senhor. Ele passou um medicamento, que não é barato, inclusive, mas ele passou para eu tomar durante 3 meses. Eu até na hora que ele passou, eu questionei. E aí diminui, ele disse, nem sempre. Mas graças a Deus, eu fiz a ecografia, conforme ele pediu, né? Ecografia prostática, que constatou que o tamanho estava realmente irregular. Tomei o medicamento após ele ter visto a ecografia.
por 3 meses e voltei a fazer a ecografia, que diminuiu para menos da metade do tamanho que estava. Aí até ele mesmo disse, que bom, diminuiu bastante. E aí, tanto que este ano, o ano passado ele repetiu, só para ver como é que estava, né, a ecografia, este ano ele acabou de me dizer, eu até tinha marcado a ecografia, todo ano ele está pedindo, de manhã eu vim e marquei. Aí fui desmarcar porque ele disse, não precisa, vai precisar não. O ano passado mostrou que estava tudo bem e realmente não precisou. Importância do controle, né, Lindomar? Tem remédio aí que ajuda bastante, viu? E acompanhar, não adiantava você ter ido só uma vez. E aí é bom todo ano ficar repetindo. A função que eu exerço exige que todo ano eu faça vários exames, né? Aquele chamado periódico, né? Então. E já faço automaticamente. Mas é bom, eu acredito que quando eu aposentar, que está bem perto já, eu vou continuar fazendo por prevenção, porque realmente é interessante. E para quem tem o preconceito com o exame de toque, você diz o quê? Para acabar com esse preconceito que é importante? Acabar com o preconceito. Até nós brincamos. Ele disse alguma coisa e eu também disse. Os colegas às vezes ficam brincando uns com os outros, dizendo, eu tenho medo de ir porque de repente vou gostar e aí de repente vai querer estar lá toda semana no... Tá bom? Essa é uma brincadeira que todo mundo faz. A coisa é séria. É bom correr atrás, não é um toque que vai fazer você deixar de ser homem de jeito nenhum, não. Muito bem, Lindomar. Alguma pergunta? Bom, a gente tem uma pergunta aqui, uma mulher. Como o câncer de mama, existe uma pequena taxa de hereditariedade, não supostamente total. Eu gostaria de saber se no câncer de próstata também existe essa hereditariedade, se é 100%, qual é a porcentagem mais ou menos? A maioria dos cânceres de próstata é como na mama, 95% é esporádico. A gente tem que diferenciar bem hereditariedade com a parte genética. Só 5% são genéticos. Hereditariedade é no sentido de que se o homem tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata, a chance dele ter é maior. Se ele tiver 2, aumenta mais ainda. 3 ou mais, aumenta em torno de 10 vezes o valor de uma pessoa que não tem parente com câncer de próstata. Essa é a questão da hereditariedade. Tá ok? Gente, então hoje a gente fica por aqui. Quero agradecer demais o urologista, Dr. Fransber, o oncologista, Dr. Bruno. Agradecer muito a presença de vocês, e muito especialmente a dos homens que vieram e participaram e perguntaram, porque com isso a gente vai conseguindo chegar em mais e mais e mais pessoas. Lembrando que hoje começa o Novembro Azul, como um alerta para a saúde do homem em todos os sentidos e durante todo o ano, como os 2 especialistas disseram. Então, eu agradeço e gostaria muito que a gente aplaudisse os 2 médicos que estão aqui. Muito obrigada.